Oi, gente! Hoje eu estou aqui com duas maravilhosas para falarmos sobre um tema que para mim nos últimos anos tem sido fundamental para a estruturação da minha vida, que é educação financeira. Eu sempre considerei essa parte de lidar com dinheiro um calcanhar de Aquiles, até que esse boom da educação financeira começou, né, aqui no Brasil. Acho que, inclusive, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, tá muito longe de ser o ideal, né? Mas que bom que é um tema que começou a já ser mais trabalhado. E para mim tem sido fundamental para mudanças, para escolhas, para perceber que dinheiro é um recurso escasso e que a gente precisa lidar com escolhas, que não está ligado só ao que a gente consome ou não, mas às escolhas e objetivos da nossa vida. E aí eu achei importante trazer esse tema aqui para o canal e convidei essas duas lindas, que tem um projeto super digno envolvendo educação financeira. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, quem são vocês no mundo. Bom, eu sou Heloísa Rodrigues, psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia jurídica e trabalho pela terapia cognitivo-comportamental. Eu sou a Milena, eu sou formada em artes, mas trabalho há muitos anos com design gráfico e hoje estou mãe, gestante e mentora, professora, condutora de encontros sobre educação financeira baseado na não violência. Muito legal. Então eu começo com a seguinte pergunta para vocês: por que e para que educação financeira? Bom, por que e para quê? Essa é uma pergunta que hoje eu acho que eu consigo responder, mas a educação financeira, desse modo como eu compartilho hoje, ele acabou surgindo, assim, foi um pouco inesperado. A minha relação com o dinheiro, ela sempre foi de muito, não exatamente de zelo, mas de muita proximidade. Sempre gostei muito de juntar dinheiro, mesmo não tendo esse assunto não ser muito presente em casa, era algo que me dava muito prazer. Mas há uns 2, 3 anos, voltando depois de uma temporada que eu morei fora com o meu marido, a gente resolveu comprar um apartamento, como todo mundo, financiar um imóvel. E confesso que na época, quando a gente tomou essa decisão, todo mundo ao nosso redor falava, não, tem que fazer isso, é isso que se faz, todo mundo faz isso e tal. E não muito convencidos, tanto eu quanto eles, mas não muito entendendo também o porquê a gente não estava convencido, a gente entrou ali no tal do efeito manada e financiamos um apartamento por 30 anos, no pico de taxa Selic, a maior taxa de juros da história. Depois de uns 3, 4 anos a gente se sentia meio sufocado e percebemos que era esse financiamento que não se alinhava com os nossos valores, né? Então eu lembro de pelo menos 3 vezes por semana pensar, nossa, 30 anos nesse mesmo lugar, né? Ui, será que a gente quer, né? A gente já morou fora 3 vezes juntos, né? Não sei se é nosso perfil. E com o tempo a gente foi afinando e entendendo que talvez não. Até que eu me deparei com uma matéria, uma notícia de jornal que provava por A mais B que como investimento, um financiamento de um imóvel é a pior coisa que você pode fazer. E aquilo me intrigou, parecia assim, não, tá aqui a chave, a porta da liberdade, você tem todo o aval para tomar as decisões que não são de senso comum. E eu comecei a estudar, queria entender melhor como fazer isso, né, como viver sem financiar um apartamento, não perder aquele dinheiro da entrada, e nisso eu fui me fascinando, porque internet, um conteúdo muito acessível ali para todo mundo, e em busca de companhia para compartilhar tudo aquilo que eu estava acessando, era um modo de reforçar o aprendizado, né, repetir aquilo que estava... Eu fui falando para todo mundo, né, o que estava acontecendo, o que eu tinha descoberto e tal, até que um dia eu topei com uma pessoa que se interessou, não mudou de assunto no meio da conversa.
E não só não mudou de assunto, se interessou, como me fez muitas perguntas e sugeriu que eu montasse um grupo para falar sobre educação financeira, investimento, planejamento de orçamento doméstico para outras mulheres. E daí eu saquei, nossa, é isso, eu estou procurando companhia nesse universo super masculino, autoritário, impositivo, meritocrata. Não me sinto pertencente, né? Mas é um assunto que me nutre, é um assunto que me faz ter esperança, é um assunto que me faz ter autonomia, empoderamento. Preciso compartilhar isso. E foi nessa busca por companhia que eu montei esse grupo, que hoje eu chamo de Finanças, substantivo feminino plural. Ai, que lindo. Educação financeira para mulheres de humanas. Eu ainda quero colocar isso de humanas. Porque são só as mulheres de humanas que chegam até mim e eu sinto que é para elas que eu falo, né? Assim como eu, que sou formada em artes e trabalho como designer gráfico há quase 20 anos, é nesse ponto que a gente se conecta, né? A gente não nasceu gostando de fazer conta ou achando que a coisa era pra gente, né? Mas entendendo alguns conceitos a gente consegue seguir aí a nossa caminhada individual, inclusive a partir da não violência, projetando e cuidando daquilo que é importante para cada um. Assim, Por que vocês consideram que é importante a gente olhar para esse aspecto da nossa relação com o dinheiro? Para o nosso comportamento em relação ao dinheiro? O dinheiro é só um desdobramento, vamos dizer assim. O que eu venho entendendo, por exemplo, eu conheci a Milena em jornadas de comunicação não violenta e participei da primeira edição como mentoranda, né? E o primeiro grande desafio foi, eu lembro que ela compartilhou um texto da primeira aula, que o texto dizia resumidamente o seguinte: fale sobre dinheiro, converse. Então eu particularmente percebia que eu não falava com ninguém, eu só precisava matar um leão por dia e não falava com ninguém. E aí, através da mentoria, houve essa expansão, né, de compreender que você lidar com dinheiro não tem a ver só eu sei mexer com dinheiro, mas tem a ver com você refletir sobre quando é um desejo, quando é uma necessidade, qual é o significado, qual a atribuição do dinheiro na sua vida, né, qual o significado que você dá, né? Então, se você tem dinheiro, você é reconhecida, é sinal de sucesso, é ser vista de uma maneira positiva. Se você não tem, como que você é vista? Então, eu penso que o dinheiro é importante, né? Não estou dizendo que não seja, mas qual é o significado que se dá para ele, né? E eu entendo que a educação financeira, hoje eu estou olhando para ela como um lugar até de posicionamento político, de ocupar um espaço que a gente não ocupa, né? Porque traz uma compreensão muito grande das nossas potencialidades que a gente nem sabe. Muitas vezes o que vem primeiro é a ideia, eu não sei, nunca soube lidar, sempre foi meu pai, o meu avô que cuidou disso. Isso não é coisa de mulher, né? Então, desconstruir essas crenças, né? Tudo isso que ensinaram pra gente, e que esse aprendizado deixa muitas vezes a mulher num lugar de não reação, né? De um congelamento. E agora? Eu não sei o que fazer. Então, por exemplo, uma mulher que foi casada há algum tempo, ela se separa, sendo que quem cuidava das finanças era o marido. Imagina o quanto essa mulher se sente desamparada, porque ela entende que ela não é capaz, e não é exatamente isso. Então, a educação financeira não é só você saber lidar com o dinheiro. Eu aderi a um termo que eu aprendi com a Milena, da inteligência financeira. Então, a educação financeira não é pensar em dinheiro somente. O dinheiro vem como assunto, mas a gente cuida de outras coisas bem profundas que estão em camadas mais profundas que a gente não acessa e que vai refletir no dinheiro. Então, se a gente não cuida de algum ponto vazio em nós, a gente vai
na compulsão, vai gastar, vai desviar aquele valor que poderia ser usado de uma maneira muito favorável, vai para algo que dá uma sensação de um alívio imediato, mas que a longo prazo coloca a gente num lugar um pouco mais complicado. Então, dinheiro é o papel, né? Mas qual é o significado que a gente atribui a ele, que vai dizer muito sobre nós, especialmente mulheres. Né? Sim. Agora, o que eu percebia que era quase uma montanha na frente, que eu acho que pode ser que seja para bastante gente ainda essa realidade, na verdade ainda é para mim, né? Que é algo assim, eu não consigo guardar. Eu acho não, eu vou ser sincera comigo, porque eu já melhorei muito nesse sentido, então eu preciso reconhecer os meus crescimentos, né? Mas quando a pessoa olha assim, independente da faixa etária, é ótimo, não é faixa etária, tá? Da faixa social que essa pessoa se encontra. Mas ela olhando para o tanto de dinheiro que ela ganha, se ela faz ou não renda extra, independente de tudo isso, ela percebe, não sobra para eu guardar. Eu não consigo guardar, ou eu não consigo me controlar, ou controlar os meus impulsos para conseguir guardar. O que vocês diriam para essas pessoas? Não sei se vocês têm passo a passo, etapas. Qual seria a primeira coisa essa pessoa fazer, sabe? E que caminho seguir neste caminho da educação financeira, né? Olha, tem aí uma série de métodos, fórmulas e receitas de passo a passo de como fazer do jeito que aquelas pessoas que estão no YouTube fazem, né? O que eu acho que funciona, né? E assim, primeiro, para mim é muito angustiante me colocar no lugar de todas as pessoas. Eu realmente não conseguiria fazer. Eu sei que, putz, e daí um parênteses, eu não sei se eu devo falar isso no vídeo, mas eu sei que eu parto de um lugar de privilégio e por mais que eu tente, por mais que eu empatize, por mais que eu conviva indiretamente, eu não acesso a realidade de uma mãe solo que cuida de 3 filhos, que tem a ajuda da mãe e que tem que deixar os filhos com a vizinha para poder trampar e que eu consigo imaginar, mas eu não estou na pele dela e não sei, não consigo dar conselho para esse perfil de pessoa, né, de mulher, enfim. Então, não acredito em conselhos, não acredito em fórmulas. O que eu acho que é fundamental para começar a olhar para o dinheiro é saber que o seu ponto de partida ele vai ser a sua conexão consigo mesmo, então um processo de autoconhecimento, junto com a inteligência financeira. Então é um processo onde o pulo do gato é quando a inteligência emocional encontra a inteligência financeira. E daí você sabe que esses 2 pés, eles podem até pender de um lado para o outro, e você pode até, putz, não aguentei, comprei mais do que eu podia, ou acabei comprando uma blusa que não, na hora parecia muito fundamental, e eu podia ter esperado mais um pouco, nossa, tava ali aquele iogurte na gôndola do supermercado me chamando, que vontade de comprar, eu comprei. Você pode até ir para esse lugar, mas se você não tem a inteligência emocional, muito provavelmente você vai se culpar, vai desistir, não vai se sustentar, né? Uma mudança de hábito, uma mudança na mentalidade. E se você ficar muito preso ali, nossa, não posso, aqui não cabe, não vou gastar, também não se sustenta. Então, a ideia é você saber balançar as duas coisas e elas estarem nesse equilíbrio, né? De modo que você não tenha problema nenhum em olhar a gôndola do supermercado e falar, tô com uma puta vontade de comer um iogurte, cara, eu vou comprar, e tudo bem, de repente, aonde eu tô ali, tenho ainda um orçamento pro transporte, de repente eu tento uma carona para ir pro trabalho essa semana, ou de repente eu, sei lá, em vez de ir no cinema, ou em vez de pedir uma pizza em algum momento, eu chamo gente e racho essa pizza, ou pego desse mês a pizza mais barata, entendeu? Você vai fazendo compensações em cima daquilo que você está vivendo, o que é mais importante para você naquele seu momento de vida. Ou escolhas, até né? Escolhas. Eu percebo que
E eu acho que isso é uma questão forte no Brasil. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu como professora já trabalhei tanto com crianças de escolas particulares, como com crianças de projetos públicos. E o que eu percebia nas crianças, eu venho da periferia, né? Então eu me identificava com algumas falas das crianças me vendo criança, né? Que uma vez, por exemplo, eu comprei um tênis que eu não escolhi pela marca, eu escolhi pela cor, porque pra mim, particularmente, eu nunca me importei muito com marca, mas eu lembro que quando eu cheguei com esse tênis, na época era 2013, era o tal do Nike Air Max, alguma coisa assim, que eu escutava todos os dias ele falando, nossa, ela tá com o Nike Air Max. E aí eu lembro que naquela época, eu era professora de teatro, e eu trouxe pra roda sobre esses nossos desejos e o quanto a mídia, e eram crianças de 6 a 11 anos na época. E o que eu me identifiquei com eles nessa época foi o quanto os desejos nos impulsionam desde muito cedo. O quanto tudo que a gente vê e tudo que a gente está exposto faz com que a gente tenha desejos. E eu lembro que na roda, nessa aula especificamente, a gente chegou ao tema dos roubos e assaltos tão frequentes, né, na nossa realidade. E eles chegaram a fazer cena em relação a isso e a gente começou a refletir sobre isso, como que inclusive a realidade de assaltar tá ligado a gente querer. E para eles também a outra fala que vinha é se sentir... É como se, pertencente, né? Além de pertencente, é a questão de se sentir pessoa. O poder não no sentido da igualdade, né? Se isso passa na televisão, significa que eu ter isso foi o que eu mais me identifiquei. Porque eu lembro que eu ficava me sentindo assim, se isso está passando aqui, se eu não tiver isso, eu não sou uma pessoa. Eu tenho que chegar a este lugar. Então, olhando para esse tema, vendo as dificuldades que eu tive para começar a conseguir compreender que estava ligado às minhas escolhas, o não conseguir guardar, o gastar mais do que tem, fazer dívidas, sempre está ligado a gente precisar escolher. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão das dificuldades que são as escolhas para a gente, sabe? Isso é interessante porque me faz pensar mais uma vez na atribuição, né? Então, o que eu entendo como atribuição que vai representar quem eu sou? Né? Então, às vezes a pessoa acredita que se ela tem condição de pagar por um tênis caro, se ela tem condição de consumir no shopping todo final de semana, isso diz sobre quem ela é. Embora a gente saiba que o significado permeia outras variáveis, mas a gente também está dentro de uma cultura muito capitalista, né? A questão nessa caminhada que eu tenho feito, porque na mentoria, que a gente vai falar daqui a pouco, essa segunda mentoria eu estou contribuindo como psicóloga, mas a primeira eu fui mentoranda, como eu já disse. E eu percebi que perder um pouco essa noção do que está fazendo é também uma negação de olhar para a realidade. Então, quando você precisa pensar no que você está fazendo financeiramente, implica de você, por exemplo, se você usa uma planilha ou um aplicativo de finanças, esses dois recursos funcionam como espelho. Não é alguém dizendo como você está gastando, é você vendo o que você está fazendo. E esse caminho dói, porque você precisa ver que ali em algum momento você está excedendo em algo que você está usando como um recurso de compensação, quando aquilo não vai te ajudar, que era o que a gente estava falando, e deixando a desejar em coisas que vai cuidar de você. Então é importante pensar em necessidade e desejo, porque às vezes o desejo remete a um exagero. Às vezes você pode desejar tomar 2 cervejinhas no bar, mas você acaba tomando meia dúzia durante a semana, quando no dia seguinte você precisa trabalhar. Então, além de você gastar dinheiro porque você queria estar lá com todo mundo, você não se preserva fisicamente, porque você não se cuida para no dia seguinte honrar com os seus compromissos. Então, nesse caminho de estudar, eu estava lendo um livro que eu indiquei para a Milene, que foi muito legal, que a gente chegou na questão, tem uma parte do capítulo que fala sobre
o que é dinheiro mesmo, do ponto de vista da matéria. E chegou na questão do imóvel, que fala assim, você quer ter um imóvel ou um lar? Né? Porque o imóvel é matéria, é dinheiro. Você sobe uma casa, tem que comprar material, pagar obra. Agora um lar é a construção de experiências que você não necessariamente precisa ter nesse imóvel que você financiou por 30 anos. E tudo bem quem financiou, isso não é uma ideia de desapoiar quem fez isso. Mas a gente precisa entender a atribuição e o significado. Eu quero ter um imóvel porque isso mostra socialmente que eu também estou seguindo esse protocolo. Há quem diga, eu quero ter um lar. E um lar envolve outras coisas. Então, eu acho que isso que você está trazendo tem a ver com consciência, tem a ver com encontrar uma disponibilidade em você de olhar para a sua realidade e que nesse momento provavelmente não vai ser a realidade que você gostaria. E que isso não te diminui como ser humano. Não diminui. E que se você quer mudar, se permita pequenos passos. Se você coloca metas gigantes, a tendência é se frustrar e não dar conta. Uma coisa por vez, né? Vamos manejar aqui. Então essa pizza eu vou dividir. Porque além de eu cuidar do meu dinheiro, eu também cuido da minha necessidade de companhia. Né? Então você administra várias coisas ao mesmo tempo, não é só o dinheiro, é um manejo de necessidades com o desejo, como a gente vai manejando isso a nosso favor. Esse é um grande desafio, que é uma caminhada de todas nós, mas que tem recursos, é possível.